Grêmio vai ter que contratar zagueiros. Eu vou falar no plural, hein? No plural. Zagueiros. Ó, zagueiros. Vai ter que contratar um baita volante. Vai ter, pra quê? Por que eu tô dizendo isso? Porque é o estilo de jogo do treinador. E vai ter que ter 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo. 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo. Tá saindo, o Soteldo não vai ficar, não deve ficar, né? Então, precisa de 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo. Bom, pessoal, então o Grêmio anunciou recentemente o Gustavo Quinteiros como treinador do clube. Treinador que basicamente o Santos negociou por bastante tempo. E o Grêmio conseguiu esse treinador. E por ironia do destino, também o Pedro Caixinha, que negociava por muito tempo com o Grêmio, foi o Santos que contratou ele. Enfim, quem deu o chapéu em quem, né? Não dá pra saber, né? Mas enfim, pessoal, o fato é que Gustavo Quinteiros chegou no Grêmio. E agora vamos estar vendo aqui a análise da imprensa aí sobre essa contratação. Agora temos o Grêmio também com seu novo treinador. Que coisa, hein? Bom, vamos lá. Gustavo Quinteiro é o técnico, então, do Grêmio. Quinteiros, olha aí, 59 anos, já comandou 14 equipes. Os principais títulos: foi campeão argentino, 2 vezes campeão chileno, também venceu no Equador, na Bolívia, venceu também as Copas Nacionais, olha, no Chile, também Supercopa do Chile, dirigiu já 2 seleções também, é o atual campeão argentino. Zinho, a gente falava sobre o Atlético, que depois de uma sequência de técnicos argentinos, prefere escolher um brasileiro. E a gente tem o Grêmio, depois de muito tempo, voltando a ter um comandante internacional, estrangeiro, e agora o atual campeão argentino. Para substituir o Renato, né? Acho que é uma nova experiência mesmo, né? Assim, tem o seu maior ídolo, né? Como atleta, como treinador, que é o Renato. Muito tempo nessa gestão, né? Idas e vindas. Então vai buscar uma situação diferente. Eu acho que é válido para o Grêmio. Às vezes as pessoas acham que eu sou contra a vinda de treinador do estrangeiro. Eu não sou. Pelo contrário, o Quinteiros eu acho que é uma boa contratação. É um cara experiente, é um cara com currículo, é um cara com títulos. É isso que eu sou a favor, entendeu, fã de esporte? Quando às vezes eu critico contratação de treinador estrangeiro, é o cara que não tem nenhum tipo de experiência e de conhecimento do futebol brasileiro para chegar aqui e ter tanto glamour, ter tanta, vamos dizer, paciência para o trabalho acontecer, que eu não vejo ter com treinadores brasileiros, principalmente os mais jovens. O Quinteiro, ao contrário, né? Apesar que eu tenho lembranças ruins com ele, né? Ele não me traz boas recordações. Mais ou menos, 50%, 50%. 50%, 50%, né, Pascoal? Pro fã de esporte, assim, eu tô brincando, mas assim, é porque ele estava na seleção da Bolívia, ele é argentino, nasceu na Argentina, mas naturalizou boliviano e jogou pela seleção boliviana, e a única, até naquele momento, a única derrota da seleção brasileira no eliminatório foi contra a Bolívia, e ele jogava, era zagueiro da seleção da Bolívia, ganhou da gente 2-0 lá, mas logo depois, na sequência da eliminatória, nós metemos 6-0 neles também, e foi arrancada pro Tetra, né? Só um parênteses para explicar aí por que eu tenho essas lembranças do Quinteiro, e desejo todo sucesso para ele. Como você falou, treinador que treinou seleção dos países aí principal, né? Treinador que ganhou título, foi campeão agora argentino pelo Vélez. Então, assim, tem currículo, tem história e pode acrescentar e trazer uma visão diferente daquilo que estava acontecendo lá no Grêmio com o Renato há muito tempo. E o Renato, recentemente, em entrevistas, chegou a falar assim, né, Pascoal? Eu quero ver um treinador que vier aqui fazer 50% do que eu faço. O Grêmio está buscando um técnico estrangeiro para tentar administrar essas questões todas lá no Sul. Eu tenho 2 situações para falar do Quinteiro. Como o Zinho, eu acho que é um treinador que pode agregar e pode trazer muita coisa positiva para o Grêmio. E para o jeito de jogar do Grêmio. Ele se assemelha muito ao que o torcedor do Grêmio gosta, né? Um time que tem força. Não esperem do Grêmio um time com alternativas hipermodernas. Esse não é o perfil dele. Não. Não. O perfil dele é diferente. É um time que pega a bola e corre para cima do adversário. Como é que jogava o Vélez? Como é que jogava a seleção do Equador? Como é que jogava a seleção da Bolívia? Então a gente começa a delinear. Ele pega um time quase rebaixado do Colo-Colo e transforma em campeão. Como é que era isso? Tudo tem o seu momento. Monta bem a defesa, né, Pascoal? É um time ele era zagueiro, isso, monta ele bem gosta... a defesa, toma poucos gols. Isso. Primeiramente, o Grêmio vai... um problema do Grêmio. O Grêmio vai ter que contratar zagueiros. Eu vou falar no plural, hein? No plural. Zagueiros. Zagueiros. Ó, zagueiros.
vai ter que contratar um baita volante. Vai ter, para quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque é o estilo de jogo do treinador. E vai ter que ter 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo. 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo. Tá saindo, o Soteldo não vai ficar, não deve ficar, né? Então, precisa de 2 jogadores de velocidade pelo lado do campo. Porque aí você vai contemplar como é que ele montou o time do Vélez. O time do Vélez foi montado alguns jogadores veteranos que estavam lá no Vélez, quase que esquecidos, é verdade, e outros tantos que saíram da base. E aí, o que eu faço com esse monte de garoto, com esse monte de jogador veterano? Começou a mesclar. Especialmente do aspecto defensivo para o aspecto ofensivo. Da defesa para frente, um pouco mais experiente. E no meio campo e na defesa. Na frente, do meio para frente, é só aqui, meu senhor, ó. É só aqui, ó, toque me voe, toque me voe, toque me voe. Pascoal? Opa, não tem esse negócio de, com ele a bola não vai ficar. Passa no volante, passa no zagueiro, vem outra vez no volante, vai no lateral. Não tem. Ele gosta de jogo mais agressivo. Pega a bola, sai correndo em cima do adversário, busca a bola ofensiva. E eu acho que ele vai casar perfeitamente com o estilo que o torcedor do Grêmio gosta. Que é a força de marcação no meio campo e a velocidade no time. É assim que ele montou o Vélez. E eu espero, aí entra realmente, o Guerra, o presidente do Grêmio, disse que ainda tem alguns recursos para poder contemplar aquilo que ele imagina para montar o time dentro do que pensa o treinador. Uma outra ponderação, que ele não esteja sendo contratado para dizer o seguinte, também, a gente perdeu o Renato, mas está contratando o campeão argentino. Isso só não basta. Você tem que contratar o campeão argentino, mas dar condições a ele. Foram muitos nomes especulados aí no Grêmio, não é? E assim, de estilos diferentes. Nossa, o Caixinha bateu na trave, né? Caixinha bateu na trave, Carille, agora o Quinteiros. Então, assim, são técnicos com estilos, com perfis diferentes. O Quinteiros bateu na trave no Santos. É verdade, também teve isso. Bateu na trave no Santos. E o Caixinha bateu na trave no Grêmio e foi pro Santos. Isso. E o Quinteiros que bateu na trave no Santos foi pro Grêmio. E o Carille que estava no Santos e bateu na trave no Grêmio foi pro Vasco. E pra você ter uma ideia, eu acho que o Santos e o Grêmio, com essas 2 contratações, com essa inversão... E o Renato quer ficar de férias 5 meses. E o Renato que tá certo da história. Com essa inversão de treinadores, o Caixinha, para mim, no meu modo de ver, o Caixinha se enquadra no perfil do que o torcedor do Santos gosta. De trabalhar a bola e chegar ofensivamente, na qualidade de jogo. E eu acho que o Quinteiros, ele vai contemplar aquilo que o torcedor do Grêmio gosta. Da velocidade, do time de explosão. O Zinho sabe muito bem o que eu estou falando. Porque o time que ele jogava do Grêmio era um time diferente. Tite, campeão, super campeão, campeão da Copa do Brasil no Mas Morumbi. enfim, outro técnico, esse sim, na alta prateleira, estava sendo disputado e observado por muitos clubes, né, Ana? Era o Quinteiros, depois do título argentino conquistado com o Vélez. E foi o Grêmio quem levou ele, quem acertou a contratação do Quinteiros. Exatamente. O Grêmio anunciou ontem, então, que o Quinteiros vai ser o treinador da equipe para 2025. Ele, como a Camila lembrou, foi campeão, né, do Campeonato Argentino com o Vélez Sarsfield. E ele tinha até uma proposta do time para renovar, mas acabou optando aí pela proposta do Grêmio. Ele assinou por uma temporada e agora ele é esperado em Porto Alegre nos próximos dias para assumir, então, esse trabalho. Gustavo Quinteiros, que tem 59 anos, vai chegar ao Grêmio, então, com uma comissão técnica com 4 profissionais, são 3 auxiliares e um preparador físico. Vai ser o primeiro trabalho dele no futebol brasileiro, ele que é um cara bastante experiente, né? E eu acho que vale a gente ressaltar o trabalho que ele fez esse ano no Vélez, porque, se não me engano, no Campeonato Argentino, ele só perdeu 4 dos 27 jogos. E ele terminou o campeonato com a equipe com a melhor defesa, só 16 gols sofridos. E isso é uma preocupação do Grêmio, né? O Grêmio tem a intenção de formar uma equipe mais sólida defensivamente. Então, acho que isso dá já um caminho do que a gente deve ver um pouco do trabalho dele no Grêmio, né? É importante, né, Rafa? Porque é um trabalho, mais um jovem no sentido de renovação de técnicos que estão há menos tempo no mercado, né? Tem passagem por seleções da Bolívia e do Equador, mas são novas filosofias que chegam ao mercado e
em clubes como é o caso do Grêmio, clubes de camisa, clubes grandes e que vão disputar competições importantes, tem a oportunidade de conhecer um trabalho diferente, né? E ele já rodou o mundo, né? Foi pro Oriente Médio também, mas tem uma carreira muito consolidada. Ele foi campeão nacional no Chile, foi campeão nacional no Equador, na Bolívia. Os clubes que ele passou, ele deixou uma marca, ele conseguiu ser campeão e isso tudo é extremamente importante para consolidar um trabalho. Ele não chegou aqui, ele não está chegando aqui no Brasil como sendo uma promessa. Ele chegou no final de 2023 ali no Vélez para participar de uma reconstrução da equipe e aí na temporada seguinte ele já consegue, com todas essas características importantíssimas que a Ana trouxe pra gente, ele já consegue o título argentino e principalmente por conta dessa defesa, né? Uma defesa que foi pouquíssimo vazada, no total o saldo de gols dele foi de 22, então era um time que tinha uma característica ofensiva, esse Vélez dele, ele já jogou de vários esquemas diferentes, mas a base desse Vélez dele era um 4-2-3-1, então era um time que se portava muito bem no setor ofensivo, mas que tinha uma defesa muito sólida, muito consistente, jogadores que faziam muito bem essa função de voltar, de recompor e de participar também das jogadas defensivas do time. Então, eu acho que é um fato importantíssimo para o Grêmio que teve muito problema, e que já vem tendo problemas nas suas defesas nas últimas temporadas. E é mais um para a nossa discussão, acho que dos últimos anos e que vai voltar certamente em 2025, da quantidade de técnicos estrangeiros que a gente vem recebendo no futebol brasileiro. E curioso que o Grêmio não é um clube com esse perfil, né? O último técnico estrangeiro do Grêmio tem 20 anos, né? Que era em 2005, quando o Grêmio trouxe o Hugo de León. Foi o último treinador estrangeiro do Grêmio. Há 20 anos apostava em técnicos brasileiros e a gente tem essa mudança, inclusive, num clube que não tem esse perfil, ou seja, mostra como o mercado do futebol brasileiro tem sido cada vez mais invadido, né, ou com colaboração de técnicos de outros países. E aproveitando também a oportunidade, né, nesse caso do Grêmio, porque o Quinteiros ele acabou ficando livre no mercado, então ele vira uma boa negociação que você não precisa pagar, o Grêmio não tem essa grana sobrando, então você também não precisa pagar para tirá-lo de nenhum clube e realmente a gente está perdendo algumas coisas no futebol brasileiro, os treinadores brasileiros de uma forma geral, a gente já vem debatendo isso, está faltando uma renovação, está faltando um encaixe, se enquadrar mesmo, entender o que o futebol está passando e por isso eu acho que a gente está abrindo espaço cada vez mais para treinadores vindo de fora, escolas que a gente já via no mundo serem escolas interessantes de trabalho, né, a portuguesa, a espanhola, a argentina, já eram escolas que exportavam bastante treinador e a gente não tem tanto isso, né? A gente exporta muito jogador, mas a gente não exporta com a mesma qualidade, muito menos com a mesma dinâmica os nossos treinadores. Então, eu acho que é uma quebra também de pensamento, mas vendo uma necessidade do mercado e vendo uma necessidade mesmo de olhar para dentro e ver que quem pode ajudar, né? Quem que está livre no mercado poderia, de treinador brasileiro, fazer isso que o Grêmio está precisando. O Grêmio está precisando de uma reconstrução, né? E principalmente pautada em equilíbrio entre os setores. E às vezes o Grêmio funciona muito bem na defesa, mas tem muitas dificuldades no ataque e viram aí no Quinteiros não só diante do que ele fez no Vélez, mas diante da carreira dele nos últimos anos e desse trabalho consolidado na América do Sul, que pode ser um bom nome.